Sejam muito bem-vindos a mais um programa de costura. E eu sou Maria Cordeiro, vou fazer essa produção aqui com vocês. Hoje a gente está fazendo um projeto para membros e você também pode comprar a sua apostila se você não quiser ser nosso assinante. Mas eu te garanto que a assinatura é muito boa e você recebe tudo na nossa plataforma. Você acessa e baixa os moldes com toda a facilidade para você baixar e ter o molde aí para sempre armazenando aí no seu computador ou no seu celular. Lembrando que por ser um molde para membros e você pode comprar diretamente na nossa loja, as informações estão aqui no box de descrição para você fazer esse projeto lindo comigo e vender muito. Hoje eu tô fazendo uma bolsa sacola, é uma bolsa dupla e eu fiz algumas fofuras. Essa bolsa tem um compartimento em cima, ok? Esse compartimentozinho em cima é uma bolsa de ombro. Então esse compartimento fica separado do compartimento de baixo e você vai poder organizar aí para o seu dia a dia o que você quer carregar. Como a gente está no mês de junho, eu vou fazer essa bolsa no modo romântico. Você pode fazer na estampa que você quiser, você pode fazer toda de tecido ou toda de sintético. E é só seguir o nosso passo a passo e ver as dicas muito legais que a gente faz aqui, esse projeto muito fofo. Então, quero ver você nessa aula. Não deixa de se inscrever, de deixar o seu gostei e de comentar. Então, vamos lá? A gente vai começar a montar essa peça por essa parte superior, aonde a gente vai unir as peças frente com frente do tecido e da manta, tá? Eu já tô com um tecido com a manta R2 aqui e frente com frente também da parte interna, que é somente os tecidos. Então a primeira etapa é unir nessa lateral menor, certo? Passar uma costura de cada lado e a gente vai repetir esse passo mais uma vez na parte do forro, separadamente, ok? Vamos lá. Depois de montar essa parte, eu vou encaixar uma dentro da outra. E aí eu vou virar. Já com essa parte assim, ó. E essa aqui eu não preciso virar porque é o forro. Eu vou encaixar uma dentro da outra. Sendo que as laterais, onde estão costuradas, elas têm que se encontrar. Agora é só colocar o clipe aqui na bordinha. Já com essa parte aqui fixada, é a hora da gente colocar o viés que vai fazer o acabamento dessa borda, ok? Agora a gente vai colocar o viés, ok? O viés é feito do sintético que a gente está trabalhando, que é o sintético Doll. Eu vou colocar o viés pela parte de fora, ok? Porque para me facilitar depois. Então o que eu faço? Eu venho aqui, vou jogar essa parte aqui para trás para ficar fácil de costurar, tá? Você sempre vai pegar pela parte do meio. E aí você vai fixar ele exatamente igual você fixou as duas partes. Então, para facilitar, eu já vou colocar ele no clips. Agora, ó, é só costurar. Eu vou costurar assim, tá? Nessa posição, para ficar mais fácil pra gente poder trabalhar, tá? E vocês poderem ver como que é o passo a passo. Agora que eu montei o viés aqui por fora, eu vou vir aqui, ó, e vou virar pro outro lado, tá? Então agora chegou a hora da gente passar a costura, ok? Já virou. Se for fácil pra você, use cola de contato nessa parte aqui pra colar antes de costurar,
porque isso vai te ajudar no processo final de criação, ok? Então, vamos lá. Então, olhem só, agora que a gente já costurou, ok? O que a gente vai fazer? Eu vou precisar colocar o ilhós. Para colocar o ilhós, eu tenho uma marcação lá no meu molde. E aí a gente vai colocar o ilhós, vai posicionar ele certinho. E depois que colocar o ilhós, a gente vai colocar aqui na lateral a alça, que é a parte menor da alça, que é aonde vai segurar. Já tá prontinho, agora é só dobrar. Colocar aqui, ó, na lateral, tá? E eu vou colocar como? Eu vou pegar assim, assim, certo? Tirei todas as linhas. E eu vou costurar ele aqui na lateral, tá? Eu vou passar uma costura aqui na lateral. Lembrando que eu preciso deixar um espaço para o ilhós, tá? Para não atrapalhar. Então, eu venho aqui e vou passar a costura para fixar, tá? Posiciona ele, segura e vamos costurar. Olhem só como é que fica aqui, tá vendo? Nessa parte. É um material bem grande mesmo. Eu vou fazer do outro lado, ok? Aqui bem na linha de divisão entre as partes costuradas. Você vai fazer as marcações que são necessárias para a gente poder encaixar essa parte do ilhós para passar o fio. Então essa marcação vai estar na frente, aqui na lateral e na parte das costas. E aí você vai fazer um buraquinho que seja do mesmo tamanho do ilhós que você vai trabalhar. Então o ilhós que você vai trabalhar, você tem que fazer um buraco, o tamanho do buraco é correspondente ao tamanho do ilhós que você vai encaixar. E o ilhós ele tem duas partes. O meu aqui, ele tem strass, mas se o seu não tiver, não tem problema. Você encaixa a parte de baixo por dentro do buraquinho. O buraco não pode ser um buraco muito grande, ele tem que ter um pouquinho de dificuldade para entrar. E a parte de cima do acabamento e vai na matriz do balancinho e bate. E ele vai ficar assim. Já mostro para vocês. A matriz do balancinho, ela é própria para o ilhós que eu tô trabalhando aqui. Então a gente tem que ter um cuidado especial para quando você for fechar esse ilhós. Então você tem a parte macho e fêmea, né, a parte de baixo e de cima, e você vai encaixar o ilhós e fechar no balancinho. Quando você fechar no balancinho, ele vai ficar assim, com esse acabamento. Agora a gente vai encaixar o botão de imã aqui nessa parte de trás, de dentro. Eu já fiz a marcação usando a pratinha, então essas travinhas, elas vão ser marcadas aqui dentro. E aí, o que eu faço? Eu venho por dentro e coloco a mão para colocar aqui, ó, a parte do desmanchador de costura para fazer um buraquinho, tá? Ó. E aí eu vou encaixar aqui dentro, ó, o botão que tem uma trava, certo? Vou encaixar aqui dentro.
atrás, na parte de trás, eu vou colocar um pedacinho de sintético, certo? Tá? E eu vou colocar a pratinha. Você vai fazer esse mesmo processo 2 vezes. Você vem com ele pra fora, essa trava, ó, e é só puxar essa trava pra fora. E ela prende todo o material, tá vendo? Então eu tenho um botão bem no meio aqui, certo? Do meu material. E aí eu vou pegar e vou passar uma costura na base, na parte de baixo, pra fixar tanto o forro quanto a parte externa. Não esqueçam do passo de colocar o botão por dentro aqui, tá? Porque na hora que a gente estiver montando essa parte de cima, ela vai estar toda organizada. O meu tem umas marcações aqui que depois vão desaparecer porque é a caneta fantasma, tá? Agora eu vou montar a parte, vou deixar essa parte aqui de lado e vou montar a parte de baixo. Nós vamos começar montando a parte de baixo. Na parte de baixo a gente vai levar um zíper. E eu escolhi um zíper com dente de metal. E eu tô fazendo cores, eu tô trabalhando com tons de rosa e marrom. E por isso eu resolvi colocar tudo dourado, para que não ficasse um contraste muito grande. E aí eu vou colocar esse zíper, ok? Aqui em cima do sintético. E por cima dele, eu vou colocar de frente pro sintético o forro. Eu vou prender. Eu vou prender e vou costurar. Lembrando que aqui na parte de trás eu já tenho colado um EVA menor do que a área do sintético, porque isso vai dar estrutura para a base. E vamos costurar. Vou deixar sempre um pedacinho de zíper para fora. Maria, tem lado o zíper de metal? Sim. Tenham cuidado porque ele tem um lado sim, tá? O tecido diferencia. Depois de passar a costura, você vai virar o tecido de forro para trás e vai prender ele aqui na parte de baixo. Já com essa parte já pronta, eu vou encaixar um cursor para cada lado para ele se encontrar no centro. E eu já vou fechar aqui a parte de baixo. A gente já colocou aqui, ó, o cursor. Você pode, se for te facilitar, esse cursor ele é mais difícil de colocar. E ele é bom você passar um pouquinho de óleo de máquina com um cotonete assim no meio dele, só para ele deslizar com facilidade. Ele vai ficar super bom de trabalhar. Eu deixo sempre 1 centímetro a mais para cada lado, pra gente poder trabalhar com tranquilidade. E aí eu venho fechando essa parte aqui, ó, é o fechamento que a gente vai encaixar ele aqui, tá? O meu vai passar um pouquinho, mas não tem problema. Vou colocar assim, depois eu corto. E aí, ó, vamos colocar aqui e vamos colocar o tecidinho do outro lado. Só pra gente poder costurar, tá? E finalizar aqui. Essa parte do zíper vai ficar, tá? Não esqueçam disso, porque isso daí é tranquilo de desfiar. E aí a gente não quer que estrague o material todo, certo? Então a gente vai vir aqui. Na parte onde tem o dente, use devagar a sua máquina, não acelere. Eu uso
rodando o volante da máquina para que ele não quebre a agulha nessa parte, tá? Tenham todo um cuidado para ficar tranquilo de trabalhar. Depois que eu costurei no lado de cá, a gente vai dobrar aqui bem para costurar do outro lado, tá? Vamos lá. Então, ó, a gente costurou de um lado, costurou do outro, vamos virar essa parte, tá? Que essa parte ela fica durinha por causa do EVA que tá aqui. E aí você vira com cuidado pra não estragar, tá bom? Não esqueçam disso. E aí, essa parte aqui, ó, você pode rebater ela pra fechar a área total, ó, nessa parte aqui e aqui, tá? Por isso que eu deixo sempre um pouquinho a mais de zíper, pra gente ter segurança de que ele não vai desfiar no finalzinho, tá? É só isso. Já montamos essa parte, ok? Vamos pra parte de juntar. E aí, o que que eu faço? Eu vou identificar aqui o meu centro, né? Na parte de baixo aqui. Essa aqui é as costas, então eu vou encontrar o centro com o centro, certo? Só que é pela parte aqui de cima do zíper. Ok? Eu vou colocar a parte do zíper encostada nessa parte aqui, tá? Não esqueçam disso. Ó, essa parte com essa parte. E aí eu vou rodear toda a estrutura que eu tenho. Então, o que que acontece? Essa parte aqui de cima, lembrando que o dente do zíper, ó, eu tô com as costas do cursor aqui pra cima. Então, o dente do zíper vai estar frente com frente desse tecido de fora. Vamos passar uma costura pra fixar, ok? Olhem só como que ela ficou. Tá desfiando um pouquinho, a gente vai tirar esse excesso. Então, olhem só como que vai ficar, tá vendo? A costura, tá? Quando você descer, ela vai ficar assim, ó. Ela vai ficar desse jeito, tá vendo? O acabamento aqui atrás, o acabamento aqui atrás e como que ela vai ficar nessa parte. E aí eu tenho aqui essa parte, são 2 tecidos e mais uma manta, que vão ser o meio dessa divisão entre as duas partes. Então, o que que eu faço? Eu dobro aqui ao meio, eu vou vir com a caneta e vou marcar aqui o centro nessa parte aqui maior, certo? Vai estar a marcação para você no molde, para te auxiliar, certo? E aí, eu vou encaixar aqui, ó, o meio com o meio desse material. E aí, quando a gente encaixa, tá vendo? O molde encaixa perfeitamente nessa base de divisão, que vai dividir as duas partes. Nós vamos passar uma costura assim, nessa formatação, nesse jeito, que fica super fácil de manusear. Depois a gente vai colocar um viés. E eu já ensinei aqui no canal
no nosso canal principal, eu ensinei para vocês como fazer o viés contínuo. Então eu vou deixar disponível para vocês aqui, para que você possa saber como a gente faz um viés contínuo com pouco tecido. Vamos lá! Já encaixamos aqui, ó, o meio, tá? Com essa parte do zíper. Então, nós colocamos ela por dentro, encaixamos e ele vai ficar perfeitamente na divisa entre as duas partes, certo? Nós já estamos aqui com a divisa das duas partes. É a parte onde a gente vai ter aí um compartimentozinho menor. E aí, agora eu preciso abrir. É lógico que você vai precisar fazer o viés e a gente vai mostrar como que vai fazer, tá? Como você cria o viés, você faz o viés, eu tenho um outro vídeo, vou deixar disponível para vocês. Mas como aplicar, a gente vai fazer aqui mesmo. O que eu faço? Eu viro pro outro lado todo o material, esse material que vai ficar soltinho. Como eu tô trabalhando com um zíper de metal, eu me preocupei em deixar ele aberto, porque o zíper de metal ele não é igual ao de nylon. O zíper de metal ele é muito difícil de abrir por dentro. Não é igual ao de nylon que você simplesmente abre e dá tudo certo. Eu vou colocar aqui a parte de baixo. E na parte de baixo eu tenho um pedaço de sintético, que é o mesmo sintético doll. Eu tenho aqui a parte de EVA, então o EVA tá colado no sintético. E eu venho aqui e encaixo o meu tecido e costuro bem na pontinha, só para fixar as duas partes. Agora, ó, já está aqui colocado. Eu vou fazer assim, ó, para poder encaixar também perfeitamente e ficar tudo ok, tá? Eu acho que vocês conseguem ver direitinho como que a gente vai trabalhar, porque é exatamente no mesmo processo, tá bom? E depois a gente só vai colocar o viés. Olhem só, também já está colocado, ok? E agora a gente vai colocar o viés para fazer o acabamento final, tá? Já vou mostrar para vocês. Nós vamos montar essa parte aqui de baixo. Eu já deixei montada para vocês verem e facilitar aí o nosso vídeo. Essa parte aqui, ó, com o viés. E agora eu vou montar com o viés, ok? Que você fez, você criou. Você vai vir aqui na parte de baixo e vai encaixar ela, tá? Você vai vir na parte de baixo, vai encaixar e vai costurar em toda a volta, tá? Com ele aberto, para te facilitar. Se você quiser fazer o viés e encaixar de uma vez, também pode, não tem nenhum problema. É só aplicar em volta.
o que nós vamos fazer? A gente vai vir puxando pra cá, tá vendo? E vamos fazer a outra parte. Puxa bem para que ele fique certinho. Você vai dobrar até a costura aqui, ó, onde você fez, e dobrar novamente. Ele vai ficar um viés bem apertadinho. Ele vai ficar um viés bem apertadinho, tá? E aí você vai virando, ok? E vai colocando aqui o clips. Depois que você colocou o clips, é hora de costurar. Vamos costurar nessa posição, tá? Pra ficar mais fácil. E com cuidado. Olhem só como que fica a costura, ok? E agora a gente vai virar. Como a gente está trabalhando com EVA aqui na base, a gente não precisa fazer a colocação do vivo, porque o próprio EVA ele empurra, tá? É um material. Essa parte já tá pronta, ok? E ela ficou assim, ó. A princípio ela tá finalizada, agora eu só esperando a alça e a tirinha daqui da frente. Aqui tem um pinguinho, mas é da caneta que eu tô usando. Eu vou finalizar depois ele. E olha só como é que ela fica. O que que eu vou fazer? Eu vou deixar essa partezinha aqui de lado e eu vou pegar a alça. O que que eu fiz com a alça? Eu coloquei 2 alças dobradas nas pontas, ok? Eu tenho 2 tiras, dobrei nas pontas e no meio delas eu coloquei um papelão roller. Por que que eu coloquei o papelão roller? O papelão roller, ele vai ajudar a firmar essa alça. E aí, o que que eu vou fazer? Eu vou passar uma costura aqui e aqui. Eu adiantei esse passo porque eu precisava que a cola já estivesse pronta para mostrar para vocês. Então, é só pegar a tira, dobrar para dentro, eu uso a cola de contato e depois eu colo no meio. Antes de fazer a dobra, eu vou colocar o papelão roller aqui no meio. E vou dobrar para um lado e vou dobrar para o outro. Vou fazer 2 tiras com apenas um papelão, para não ficar muito grosso para sua máquina. E o meu papelão, a medida dele, a espessura vai estar na apostila. Todas as informações do que eu tô falando aqui para vocês, a gente deixa disponível na apostila com caderno de molde. Vamos costurar dos 2 ladinhos para ficar bacana. Observem como que a alça fica com uma qualidade profissional, como que fica bacana, como que fica interessante a colocação do papelão roller, que deixa ele bem durinho, né, bem firminho pra gente poder montar. Eu não ponho papelão roller até o final, porque eu vou precisar fechar ela. Ou você pode colocar também uma parte de fixação. Isso vai te facilitar muito no processo final. Eu tenho aqui, ó, 2 mosquetões, são bem grandes, porque essa alça é uma alça bem grande, e você também pode colocar um regulador. Na minha, eu não coloquei regulador porque eu já fiz ela na medida que eu queria para utilizar. Mas se você quiser, não vejo nenhum problema de você estar colocando aí o regulador. Como é uma alça de ombro, eu não fiquei muito preocupada com a medida para mim. Mas esse aqui você pode colocar o regulador. Se você sentir que ele ficou muito grosso, você pode fazer somente com sintético. Não vejo nenhum problema. Se você não tiver o papelão ou um recouro, qualquer coisa que você possa colocar no meio, não tem nenhum problema. Você pode deixar ela sem o material, somente com o sintético doll ou outro sintético que você esteja utilizando. Agora o que que eu tenho aqui? Eu tenho uma tira para finalização desse material. Também tô fazendo tudo no doll. Eu vou colocar essa parte aqui do meu mosquetão, essa parte reta. Vou deixar ele centralizado e vou passar cola para poder fechar esse material com a ponta daqui da minha peça.
Você passa a cola dos dois lados, ok? O mosquetão tá no meio. Eu vou encaixar aqui, ó, no meio da minha peça e vou fechar, tá? Essa cola é só para ajudar na fixação. Então, você pode usar qualquer cola. Eu tô usando cola universal, ou você pode usar também a cola de contato. Fica a seu critério. Você vai esperar secar para essa cola não entrar na sua máquina. Eu vou colocar o clips aqui, certo? E ele vai ficar assim, certo? Então, o que você vai fazer? Você vai esperar secar totalmente para você poder utilizar. Eu já estou com essa parte aqui já seca, então eu vou fazer a costura em volta dela, tá? Olhem só, já tá aqui colocado. Ele vai ser encaixado aqui nas laterais, olhem. Ok? Ela já tá quase pronta. Tá quase pronta. A gente vai precisar colocar agora o fio dessa parte aqui. Vamos deixar de lado. Já passei cola aqui na minha tira. E aí eu vou dobrar ela, ó, dessa forma aqui. Tá? Você vai dobrar e essa parte aqui por cima, tá? Então, você dobra, coloca a outra parte por cima e vai colocando clips para fixar, tá? Já com a cola. E aí, você pode já costurar, porque a cola tá quase seca. Então, eu vou passar já a minha costura para facilitar bem, tá? Vamos lá. Ó, feito o fio de finalização, ok? Esse fio de finalização, ele vai ser introduzido aqui, ó. Ele vai sair nessas duas partes aqui. Então, eu começo colocando ele aqui na parte da frente, tá? E aí, a gente vai passar por dentro e por fora pra rodear, tá? Então, vamos lá. Eu fiz um fio que fosse do tamanho certinho. Que fosse do tamanho certinho pra ele não ficar muito longo, porque eu vou colocar um tassel aqui nessa parte, tá? Então, eu vou encaixar um tassel aqui. Então, o que eu vou fazer? Eu fecho ele aqui no botão, certo? E vou puxar essa parte. E aí, a gente vai fazer o seguinte, um fechador aqui e a gente vai encaixar um tassel. Para fazer o tassel e também o material, olha, eu tô usando o mesmo material. Esse aqui eu vou fazer o fechador, tá? A parte onde vai passar os dois fios. Então, essa pontinha aqui eu vou dobrar pra dentro, pra ela ficar bem bonitinha, tá vendo? Vou botar aqui no meio e vou passar uma costura. Ele ficou assim, estão vendo? Eu vou encaixar o fio aqui por dentro, ó. Ó. Tá? Que é só pra finalizar mesmo. Ela vai ser o finalizador, estão vendo? Olha que gracinha. E aí o tassel, que é da pontinha desse material, eu vou rodear ele, vou passar cola aqui dentro e vou rodear ele. Pra rodear, eu passei cola aqui em cima, tá? Eu tô com a franjinha aqui embaixo. Eu vou vir com a ponta desse material pra poder enrolar, tá bom? A ponta do material é que vai ser a chave de ouro pra gente poder trabalhar, tá bom? E é só rodear ela. E aí, eu venho com o material que eu fiz um acabamento, uma tirinha, e vou colocar aqui, ó, pra fazer um acabamento final dessa peça, tá? Passar cola. O que eu fiz? Eu passei uma costurinha em cada ponta, só pra fazer um acabamento como se eu tivesse costurado ela aqui, tá? Aí eu vou colocar pra trás.
e pra trás, ok? Opa, eu acho que aqui não, aqui, assim. E aí, eu vou prender ela com um clipe, né? Esse é o meu binder. E ela vai ficar assim na pontinha, tá? Eu vou fazer a mesma coisa do lado de cá. E aí o acabamento final, ele ficou assim, tá vendo? Ainda tá secando essa partezinha. E quando você abre, você pode puxar essa parte pra cá. Ela tem um compartimento aqui em cima pra você tá colocando aí os seus materiais que você quiser da bolsa, né? Aqueles acessórios básicos femininos. E embaixo, tá vendo? Aqui vai ficar assim. Uma alça maravilhosa, olha a alça, uma alça de ombro. E embaixo, tá vendo? Ela tá tão bem estruturada que ela não fica molinha. E aqui embaixo a gente tem um compartimento para você guardar outros itens. Aqui, ó, nós temos a parte de baixo, ok? Eu usei então o zíper de metal. O zíper de metal, ele tem que dar uma lubrificadinha para ele poder correr perfeitamente, ficar tudo ok, tudo certinho. E aqui, ó, já tá sequinho e pronto. Tá tudo ok, tudo acabado. Essa foi a nossa aula de hoje, que é uma aula para membros, para os assinantes. Se você quiser ser nosso assinante, você vai se inscrever aqui embaixo com todas as informações que tem aqui para você poder acessar tudo direitinho. E pode também comprar a apostila separadamente, se assim você quiser. Todas as informações sobre esse projeto vai estar aqui na descrição para você poder se informar melhor e voltar aqui na próxima aula. E a gente se vê na próxima aula. Um beijo, fiquem com Deus e até a próxima. Tchau!